opinião do senhor, como é que fica? Quer dizer, vocês destacaram muito bem, há também um discurso interno e há o discurso externo. Como é que o senhor articula isso? Talvez pegar um pouco agora a parte mais externa. A primeira intervenção eu falei sobre a parte mais interna, mas eu queria fazer um comentário assim, meio quebrando o protocolo aqui, que você mencionou do Milei em relação ao Trump, né? E vamos dizer, a coisa meio caricata que ele faz, né? E aí você falou, poxa, é uma coisa muito estranha. Mas temos que lembrar que para o Milei não deve ser tão estranho, porque se ele consultava o cachorro morto para fazer os seus programas... O Conan, que é o cachorro morto que ele consulta até hoje e que dá instruções para ele fazer o governo, né? Então, o Trump não está vivo. Mas, enfim, olhando um pouco da perspectiva agora que você mencionou, eu vejo que, assim, existe de fato... E talvez olhando essas movimentações militares, né, dos navios ali, se de um lado existe, sim, né, essa preocupação interna, de outro lado, não podemos negar que existe uma questão hoje geopolítica importante. A presença chinesa, de fato, cresceu muito, o crescimento econômico chinês, as relações econômicas, seja com o Brasil, seja com a Argentina e outras economias, agora a abertura do porto também, né, e eventualmente uma rota transpacífico ali. Então, há essa percepção norte-americana que, de fato, olhando a perspectiva internacional global, a China está ganhando um espaço importante na América Latina e isso, de fato, preocupa. Não é o comunismo chinês, porque ninguém está preocupado com o comunismo chinês, porque a China não está preocupada em expandir o comunismo para o mundo. E nem é comunista, é um socialismo de mercado, pois né? Pode ser, né? Mas, de fato, a economia chinesa está avançando bastante e essa é uma preocupação que, de fato, acho que afeta os interesses americanos. E aí, de novo, é interesse americano, não necessariamente a independência da Venezuela, a independência do Brasil, né? A salvação da economia argentina, mas tem um interesse maior ali de como que, às vezes, mantém seu status quo, mantém sua posição internacional. E aí eu entendo que há uma linha, né? Que a gente pode pensar desses interesses norte-americanos. O problema é que é meio paradoxal, né? Pelo menos a minha avaliação, que ao mesmo tempo que se busca defender uma posição internacional norte-americana, de fortalecer essa posição, do America First e coisas do tipo, essas ações que vêm acontecendo têm, como o professor Paulo disse, efeitos contrários, porque enquanto os Estados Unidos está destruindo pontes, assim, na verdade, né? Incrível. Porque a relação com a Europa está mais tensa por causa das tarifas, com o Brasil, com os países latino-americanos. E a China, por outro lado, né, quando a gente olha dessa perspectiva, ela está low profile, como diz o termo em inglês, né, assim, muito calmamente, simplesmente esperando que os países vão até ela. Então, os Estados Unidos praticamente está jogando para a China, no colo da China, os países, porque os países, agora com a falta de mercado, com as dificuldades que tem com o comércio norte-americano, estão buscando alternativas. E a China, bom, vamos pegar o caso da soja brasileira, né? Hoje, depois dessas tarifas todas, os Estados Unidos passou a não conseguir mais exportar a soja para a China e quem está exportando é o Brasil. Então, se o comércio do Brasil com a China já era intenso antes das tarifas, agora, né, a relação do Brasil com a China se intensificou. Então, não é por acaso que existe todo um olhar do mundo, não só do Brasil, para a China. Então, é curioso, né, que quando a gente pensa nessas relações, e a gente percebe que existe ali um raciocínio dos Estados Unidos, mas que muitas vezes é muito personalista. Assim, o que o Trump pensa. E aí não é uma liderança norte-americana que está pensando numa grande política externa, uma política para os Estados Unidos, uma política de Estado. Não, o que o Trump pensa, o que ele acha que é importante, como é que eu faço, aumento tarifa hoje, aumenta... E também é curioso, que só para destacar, que eu tenho comentado, que assim, as ferramentas, os instrumentos de política externa norte-americana neste momento, que a gente pode chamar de geoeconomia, né? Basicamente virou tarifa, né? Porque assim, tarifa sobe, tarifa baixa, vamos adiar, recua e... que é o principal nesse momento, a confrontação, a oposição é com a China. E, basicamente, a gente vê discurso com as tarifas, não tem muita outra alternativa. Então, a gente percebia algo que é do século passado. Hoje, as tarifas, os grandes países não usam mais tarifas para regular o seu comércio. Existem outras barreiras não tarifárias, mas o Trump foi para as tarifas. A gente pode pensar, bom, isso é uma coisa atrasada, mas, por outro lado, é algo que as pessoas veem. E, como eu disse na primeira intervenção, é importante que as pessoas vejam o que o Trump está fazendo. Então, quando ele fala, vou aumentar de 30% e vou colocar mais 100% no seu discurso,
todo mundo está vendo, o Trump está fazendo alguma coisa, né? Só que fica só nas tarifas e depois ele recua novamente, porque quando ele aumenta a tarifa tem impacto negativo, como o professor Ramírez falou, em relação à própria economia americana. Então, é uma coisa contraditória, né? Ele chega, vocifera algumas ações que é contra os próprios Estados Unidos, ele tem que voltar atrás, mas basicamente tem sido tarifas. Então, o que eu percebo é que existe ali algumas ações que são colocadas como de interesse norte-americano, mas que estão sendo efeitos finais, acho que até uma conclusão que a gente está chegando aqui, é que os efeitos finais, os resultados finais são, de fato, muito negativos para o próprio Estados Unidos, tanto em relação à América Latina quanto em relação aos outros países. Então, neste momento que eu vejo, em relação à América do Sul, que um problema importante para os Estados Unidos é que, apesar de ser um discurso de defesa aos interesses americanos, ele está, de novo, destruindo, está queimando pontes, está criando mais dificuldades. Então, a China, neste momento, não fazendo nada, já está ganhando. Os Estados Unidos falam, bom, vamos enfraquecer a China, o America First, mas tudo que os Estados Unidos está fazendo está fortalecendo, seja via BRICS, seja pelas próprias ações que os Estados Unidos fez contra a Europa, que agora, se a gente acompanha um pouco da literatura, dos estudos que são feitos, até recentemente, até a pandemia ou até pós-pandemia, os países europeus estavam preocupados com investimento chinês e não receber os investimentos chineses, não intensificar e não aprofundar a dependência econômica em relação à China. Até porque na pandemia houve problemas de fato de abastecimento. E agora com as tarifas elevadas, com as dificuldades que os americanos colocaram, né, até os europeus que estavam com um olhar de desconfiança começaram a olhar para a China com uma possibilidade alternativa. Então, a gente olha assim, essa política norte-americana agora, ainda que o discurso seja de defender os interesses americanos, na prática estão corroendo posições americanas. E só para finalizar, para não me alongar muito mais, é assim, que o grande problema, na minha opinião, dos Estados Unidos neste momento é que os Estados Unidos perdeu algo que é importantíssimo nas relações internacionais, que é confiança. Então, agora, daqui para frente, qual país do mundo vai olhar para os Estados Unidos e falar, não, vamos fazer um acordo com os Estados Unidos vai ser o fiel ou o fiador de algum acordo. Não, nós estamos falando agora dos acordos lá na Palestina, com Israel. Mas será que os Estados Unidos, de fato, é confiável? Ele vai poder ser o fiador desses acordos todos que estão acontecendo com a Ucrânia e a Rússia? Então, o grande problema é que, assim, porque o Trump está aí, daqui a pouco ele vai ter uma nova eleição, e a gente não sabe se o novo, seja de Vance, seja o outro que vier, se ele vai, de fato, atender aos compromissos, ou ele vai modificar, falar, não, poxa, agora é uma outra situação, né? Organismos internacionais é um outro problema, porque os Estados Unidos ajudou, pós Segunda Guerra Mundial, a construir essas organizações e hoje o próprio Estados Unidos, que ajudou a construir, está enfraquecendo as instituições. Então, eu vejo que existe um problema importante aí para a gente olhar algo mais macro, né, do que acontece nas relações internacionais, que os Estados Unidos, de fato, neste momento, com o governo Trump, está criando incertezas constantes o tempo todo para o mundo, né, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo todo.